Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso point teológico. Estamos aí para mais um review desta obra da fonte editorial, né? Agostinho em Diálogo, Filosofia, Teologia, História e Educação. Show, né? Quem são os teólogos organizadores? André Borges e José Joaquim Pereira Melo. Essa obra que possui 219 páginas, né? São vários articulistas, né? São vários capítulos aí, escrito, né, por inúmeros outros teólogos, e os organizadores são esses teólogos aqui, o André Borges e José Joaquim Pereira. Uma obra interessante, tema interessante de teólogos brasileiros, né? Como tenho sempre dito, a fonte editorial tem publicado aí obras de bastante teólogos brasileiros, até certamente, em certa medida, desconhecido pelo grande público, mas são pessoas que têm uma bagagem teológica e de erudição muito grande, né? Estamos aí para mostrar um pouco mais dessa obra, tá certo? E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Peço a você que esteja dando like, isso ajuda o canal, né? Comentando aí embaixo para ajudar, para dar engajamento, compartilhe aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, assim você ajuda o canal a crescer, o YouTube a divulgar mais esse canal, né? A gente depende muito disso, né? Do YouTube estar divulgando, né? Fazendo com que outras pessoas possam, né, chegar até outras pessoas que têm o mesmo gosto, né? O mesmo desejo de crescer no conhecimento, nos estudos teológicos, tá certo? E peço a você que, se você deseja abençoar o nosso canal, aqui embaixo no link tem um Pix. Pastor, eu quero fazer uma oferta de qualquer valor, você pode fazer isso. Ou se você prefere ser um patrocinador mensal do nosso canal, temos aí embaixo nos comentários o link do Apoia-se. Você poderá estar abençoando o nosso canal a partir de R$5. E se você tem melhores condições, se você pode abençoar com 10, com 15, fica a seu critério. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp da família Ponte, onde a gente dialoga ali. Tem um bom número de irmãos arminianos, calvinistas, que sempre tem colocado ali livros, obras, tem compartilhado ali suas experiências. Isso é importante, né? Tá certo? Então vamos lá, vou mostrar aí para você o sumário. Vou mostrar um pouquinho, né, do currículo desse autor, José Joaquim Pereira Melo. Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari, graduação em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari, mestrado em História e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, doutorado em História e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita e pós-doutorado em História da Educação pela Universidade Estadual Paulista de Mesquita. Atualmente é professor associado da Universidade Estadual do Maringá. E o outro teólogo organizador é o André Borges, ó. Possui graduação pela Faculdade Teológica Sul-Americana, mestrado em Educação, Filosofia da Educação, Universidade Estadual de Londrina, pós-graduação em Filosofia Moderna e Contemporânea na Universidade Estadual de Londrina, graduando em Filosofia pela Universidade Estadual de Londrina, doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Maringá. Então, o pessoal lá do Sul, né? Bacana. Vamos mostrar para vocês aqui uma obra de 2019, uma obra recente. Temos aí o prefácio, um sumário, na introdução, Alfredo Santos Oliva. Tempo e Eternidade em Agostinho e seu Background. Cristiane Margarete Menezes de Souza foi quem fez esse artigo. Stein e Agostinho, o sentido da linguagem e o sentido da vida. Caramba, teólogo, né, moderno aí, contemporâneo. Hannah Arendt, leitora de Agostinho de Hipona, olha. Maria Cristina Miller, que é a autora do artigo. Mal, Moral e Responsabilidade em Agostinho e Kant. Breves considerações sobre algumas divergências cruciais. Aguinaldo Pavão, que é o nosso articulista. Amar a Deus, Fé e Razão de Agostinho, a Derrida na leitura de John Caputo, que é um articulista. O Júlio Paulo Tavares Mantovani Zambatiero, nome grande, né? Outro capítulo é o Santo Agostinho e o Catecon,
Andréa Luiza Butiri Fagion e Antônio Afonso Ribeiro são os autores do artigo. Augustinus Totus Noxter Ex, a influência de Agostinho em Calvino. Separei esse trecho aí pra gente ler, tá? Fica comigo até o final do vídeo pra você dar uma olhada. William Lacey Lane. Sobre o conceito de apropriação, Lutero, leitor de Agostinho. José Joaquim Pereira Melo, André Luiz Borges da Silva e Thaís Aires da Silva são os autores do artigo. Temos Santo Agostinho Educação, Aprender pela Pergunta. Darcísio Natal Murato e Antônio Oliveira. E termina aqui com a Pedagogia da Interioridade, José Joaquim Pereira Melo, né, e o André Luiz Borges são os autores. Teoria do Conhecimento e Linguagem Santo Agostinho. Então vamos mostrar aqui alguma coisa. Vou abrir aqui, deixa eu marcar na página 139. Qual foi a influência de Agostinho e Calvino? William Lacey Lane. Ó, há quem diga que no período da Reforma Protestante do século XVI, quando a Igreja de Roma acusou os reformadores de inovação e de introduzir novidades na doutrina cristã ortodoxa, o reformador francês João Calvino rebateu as críticas com dois argumentos principais. Né? Primeiro, quem introduziu as inovações na doutrina e prática cristã foram justamente eles, no decorrer dos séculos. Em segundo lugar, procurou provar que a teologia protestante nada mais era do que um retorno à escritura sagrada que se apoiava nos mesmos pais da igreja que a própria igreja medieval se sustentava. E entre os diversos respeitáveis teólogos citados por Calvino, Aurélio Agostinho é um dos principais. De fato, Calvino cita ou faz alusão a Agostinho nas Institutas 8 vezes mais do que qualquer outro autor. Olha. Ainda que João Calvino seja visto como uma das principais mentes da Reforma Protestante, profícuo autor e expositor bíblico cuja teologia teve significativa influência não só na Europa, mas também até hoje em diversas regiões, tanto do Ocidente quanto do Oriente cristão, a teologia e filosofia de Calvino estão longe de ser uma criação própria e original. Entretanto, especialmente nos meios protestantes reformados da atualidade, a teologia é estudada principalmente a partir da reforma do século XVI e todo pensamento teológico antes disso é quase exclusivamente estudado na perspectiva da história do cristianismo, e principalmente de uma forma mais apologética, como que em forma de denúncia dos diversos erros e heresias dos movimentos teológicos da igreja medieval, os quais explicam e justificam a ruptura total dos reformadores com a igreja de Roma. Embora a reforma protestante, então, represente uma ruptura eclesiástica, teológica e fundamental, mente epistemológica do novo movimento com a Igreja de Roma, é um equívoco imaginar que os reformadores imbuídos do espírito renascentista formularam insolitamente uma teologia pura, autêntica e genuinamente cristã e bíblica, sem qualquer influência de importantes vozes da cristandade, principalmente de explícitas alusões aos pensadores da antiguidade. Entretanto, uma leitura da reforma do pensamento dos principais reformadores por esse viés deixa de apreciar e entender a própria particularidade do pensamento dos reformadores, uma vez que foi justamente o espírito humanista renascentista que os leva de volta às fontes da teologia e da prática da igreja. Além disso, o descontentamento com os excessos da autoridade papal, não só na igreja, como também nos interesses das nações, foi uma das forças propulsoras da festa e propagação de suas ideias. Descendo mais uma abaixo, diz assim, elementos centrais do pensamento calvino. O estudo do pensamento de Calvino é, via de regra, abordado por meio de uma investigação do calvinismo ou do sistema calvinista, supondo naturalmente que o sistema teológico associado a Calvino é o mesmo que as próprias formulações do reformador. Entretanto, como se sabe, o calvinismo é primordialmente fundamentado sobre formulações do Concílio de Dort, cerca de meio século após a morte de João Calvino. Ainda que o calvinismo se esforce em preservar o legado e os postulados do reformador do século XVI, como sistema doutrinário e, de certo modo, filosófico, é composto também por um conjunto de formulações de exponentes posteriores. Por isso, ao tratar do pensamento de Calvino, pretendo expor não um sistema calvinista, mas, à medida do possível, interagir com os próprios escritos e formulações do reformador. Paralelamente a isso, convencionou-se identificar a doutrina da predestinação como fundamento de todo o pensamento da teologia de Calvino. Entretanto, essa doutrina não é exclusiva desse reformador, nem é exatamente o elemento central a partir do qual se deriva todo o seu pensamento. Pelo contrário, a doutrina da predestinação é uma decorrência lógica do seu pensamento, e mesmo assim, não é de sua exclusividade. Pontos de contato podem ser reconhecidos entre Calvino e outros reformadores, assim como os teólogos antes do período da Reforma, mormente com Agostinho. Ok? Você pode parar aí para ver aí mais detalhes. Certo? E parei aqui também, separei aqui um trechinho aqui, Santo Agostinho e a educação, aprender pela pergunta.
Andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Olha, o cara, né, ouve aí Gilberto Gil. Raramente creio que um pentecostal escrevendo um livro de teologia colocaria um trecho da música de Gilberto Gil, né? Talvez esteja equivocado, talvez ele seja, ou não, né? Mas provavelmente não. Mas tudo bem, vamos lá. Nosso estudo procura desenvolver a seguinte pergunta: o pensamento de Santo Agostinho tem contribuições para a educação? Um leitor mais cuidadoso exigirá um detalhamento acerca da temporalidade desta contribuição, como quem quer saber se Santo Agostinho é um pensador atual ou, manobrando sua exigência, saber se as ideias deste autor sobrevivem no campo educacional, especialmente se elas oferecem alguma base para orientar o fazer pedagógico. Consideramos que os termos educacional e pedagógico implicam necessariamente um alcance social. Se fôssemos pelo adjetivo santo e se aceitássemos o contexto pressuposto neste termo, certamente não teríamos dúvidas sobre a importância do legado do cariz agostiniano para iluminar a fé na educação. O problema é mais complexo quando aquela exigência se coloca a partir de quem busca no autor alguma luz para pensar os problemas da educação no contexto da universidade pública e laica. A opção que nos conduz neste texto é a última das anunciadas anteriormente. Nesse sentido, situamos nossa reflexão no campo do ensino superior, especificamente no curso de pedagogia, no departamento de educação. Como não temos condições de apresentar com detalhes o projeto político-pedagógico deste curso, destacaremos a exigência de uma área de investigação denominada de filosofia e educação, no conjunto de áreas de conhecimento deste departamento de educação. A tarefa desta área é pensar as disciplinas filosóficas na formação do professor. Neste caso, a disciplina geradora desta discussão leva o nome de filosofia e educação, antropologia. Portanto, a disciplina trabalha a antropologia filosófica e educação. Santo Agostinho é um dos autores a ser abordado no tópico dedicado à concepção antropológica cristã. E aí, você pode aí parar o vídeo para ler mais um parágrafo. Mais outro aqui. Certo? Interessante, né? Interessante obra. Ó. Temos aí sobrecapa aqui uma palavra do Pedro Paulo Afunari, professor titular do Departamento de História. Interessante. Para você que quer se aprofundar aí, Agostinho em Diálogo, Filosofia, Teologia, História e Educação. Diz para mim se você conhecia, diz para mim nos comentários aí se está no seu radar, se é uma obra que chama ali a sua atenção. Tá certo, meu querido? Deus abençoe e até a próxima.